Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos 12, versículo 1, de 1 a 5. Atos 12, de 1 a 5. Contrário? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus conhecida por todos aqueles que leem a Bíblia Sagrada. Em meio a um grande mover do Espírito Santo que estava acontecendo após a descida do Pentecoste, um mover de Deus muito grande, Jesus operando maravilhas, multidões estavam se convertendo. Para você ter uma ideia, na primeira pregação de Pedro, quase 5.000 pessoas se converteram. Na segunda foi quase 4.000. Curas, milagres, livramentos. Samaria, ela foi tomada pelo poder do Evangelho. Imagina, a cidade inteira dos samaritanos foi tomada. Jesus salvando. Você, quando lê o capítulo 8, você vê Filipe, que era diácono, depois se tornou evangelista. Ele veio com sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo de Samaria. Deus operando poderosamente. Imagina só a igreja como é que estava. E meio a tudo isso aconteceu também ali a morte de Estevão, sendo ali constituído ser o primeiro mártir. Estevão era um diácono da igreja, mas ele não era apóstolo. Mas ali foi ele o primeiro homem de Deus, o mártir, a morrer pela causa do mestre. Nós vemos ali mesmo no capítulo 8 a conversão do eunuco de Candace, da Etiópia. Aquele homem que era um ministro importante na Etiópia, ele se converte e pede para que o Filipe venha batizar no meio do deserto. Ele se converteu mesmo, e ele tinha tanta sede. Ele disse: que pede que eu seja batizado? Filipe disse: se você crê de todo o coração. E ele disse: eu creio. E ele foi batizado no meio do deserto, e foi para a sua casa, foi para a sua nação feliz. E dizem os historiadores que ele levou o Evangelho à Etiópia, porque onde o Evangelho chega, ele se espalha, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A conversão houve, a conversão de Saulo de Tarso, mais tarde denominado o apóstolo São Paulo, se converte no caminho de Damasco quando ia maltratar, prender os servos de Deus, os cristãos, e ele é tomado no meio do caminho com uma luz muito forte, mais forte do que o sol, e o derruba no chão, derruba do cavalo, e ele fica cego, e há um tratamento de Deus ali. Aquele homem é salvo ali na estrada de Damasco. Saulo de Tarso, agora Paulo, apóstolo, pregador dos gentios. Glória a Deus, que mudança radical. Meio a esse grande mover de Deus, houve também a conversão do centurião Cornélio, como eu já citei aqui, um centurião romano, um gentio. Ele, um homem bom que esmolava, fazia suas orações. Deus se agradou do coração dele, se agradou do que ele fazia. Mas para salvar alguém tinha que vir pregar o Evangelho. O anjo não podia pregar o Evangelho para Cornélio.
lavado, remido pelo sangue de Jesus, é que pode pregar o Evangelho para outro homem. É uma coisa incrível, né? Que privilégio que temos. Nem os anjos estão habilitados, podem transmitir boas novas de salvação. Então o anjo disse: olha, vai na outra região que Pedro estava em Jope, né? Estava ali um dia de caminhada, e ele estava ali em Cesareia. Vai lá e manda falar com um homem chamado Pedro. O Pedrão, manda chamar o Pedro, que esse homem vai te dizer o que tu tem que fazer. Uma multidão, Deus, aleluia, eu estou falando isso, mas Deus tem os seus aí, né? Essas pessoas nem sabem, Deus tem seus escolhidos. Glória a Deus. Vai falar com Pedro, e ele vai te dizer o que tu tem que fazer. Pedro, ali, com fome, né? Havia um homem com fome, e esperando a hora do almoço, a comida não está pronta, não está pronta, ele sobe no eirado, e lá em cima, o crente é assim, não é? Ou não é? Está com fome para orar. Eu, em vez de ficar no pé da mulher, almoço, sai ou não sai? Vai para o quarto orar, vai ser emprego. É nessa hora que Deus tem uma revelação para você, Deus tem algo para mostrar. Você já reparou que Deus tem momentos de revelações que você nem imagina, você pensa, quando tu está preparado, você está preparado para um negócio que não chega. Aí um momento que tu nem está aguardando, eu cheguei agora. Deus é fantástico. E ali Pedro foi orar. Mas de repente, quando ele foi orar, olha, a Bíblia diz que ele foi arrebatado nos sentidos, mas ele não foi por causa da fome, viu? Foi porque ele estava cheio de Deus. Mas o homem com fome também fica, o homem com fome fica meio nervoso, né? Nervoso, nunca viu? O homem com fome fica, fica tenso, não tem conversa, fala pouco. Vai orar, homem de Deus. Glória a Deus. Mulher com fome também, né? Mulher com fome também fica nervosa, né? Glória a Deus. E ali, na hora que ele está orando, vem uma unção de Deus sobre ele, toca ele no estômago. Deus estava esperando ele lá em cima no eirado. Eu estava esperando, às vezes, tu não está, não vou orar, mas Deus está esperando na madrugada, Deus está esperando lá no quarto. Deus quer falar contigo, está esperando você. Ah, mas eu estou ocupado, não tenho tempo, Deus está esperando. E ali, Deus fala com ele, dá uma revelação, desce um lençol branco e animais impuros que os judeus não comiam. E o anjo disse: mata e come isso aí por 3 vezes. Ele: não faço isso, não como isso. Isso é impuro, isso aí é coisas impuras. Eu não chamo de impuro aquilo que Deus purificou. Pedro não coloca barreira naquilo que Deus quer fazer. Se Deus quer fazer uma obra, não adianta você querer, mais isso, mais aquilo, mas diante do nosso mais não adianta nada. Aí Pedro ouve a voz de Deus, tem que se render. E aí Deus fala: olha, está na hora que ele está ali acabando aquela revelação, mas o almoço foi embora. Quando ele está na presença do Senhor, ele tem que sair mais fome, Pedro. Irmão Will, está buscando a Deus, acabou a fome, né? A fome foi embora. Eu não vejo mais Pedro para almoçar, não. Já tinha gente batendo na porta, chamando ele aí. Chegou gente aí de fora aí, estou procurando o tal de Pedro. Esse homem. E Pedro, quando eles foram chegando, Pedro logo entendeu a respeito da visão. Olha, lá em Cesareia tem um homem temente a Deus, que Deus falou com ele para vir aqui na tua casa, tu tem que ir lá. E ele foi. E quando Pedro chega lá em Cesareia, foi muito bem recebido, uma família recebeu Pedro. E de repente Pedro falando a palavra, falando sobre Jesus Cristo, aquele que morreu
E aquele que ressuscitou dos mortos, como Pedro está falando, no meio da conversa, o Espírito Santo se derrama. Vem, oh glória! Todos foram tomados pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz claramente: foram tomados em línguas. Pois que eles foram tomados pelo, poxa, Deus não faz acepção de pessoa, meu. Eu pensei que não tinha porta aberta desse povo, não. Pensei que, mas Deus é Deus. Tem mais uma coisa: eu não posso pedir que eles sejam batizados nas águas, uma obra dessa. Aí, que festa! Então, olha só, um tempo de maravilhas. O Evangelho entrou em Antioquia. Antioquia é uma cidade muito importante, e foi em Antioquia. Houve muitas conversões em Antioquia. Ali os cristãos começaram a ser chamados de cristãos. Antes não era chamado de cristão, era do caminho, né? Era do caminho. Ei, você é do caminho. E em Antioquia foram chamados de cristãos. Até hoje tem cristão aqui genuíno que ama Jesus. Quando eu falo genuíno, é aqueles que amam a Jesus. Tem cristão aqui que ama o Senhor. Glória a Deus. Se levanta o herói, tem sempre o herói se levantando, né? Vai dizer, não vai conseguir, não vou permitir. Esse Herodes era o Agripa I, né? Herodes da Agripa I. Herodes era um título, vocês sabem muito bem. E se levanta para maltratar o povo que Deus escolheu. No meio de tanta Deus operando, de repente se levanta um homem para barrar o crescimento do Evangelho. Eu vou perguntar para você: um homem, uma autoridade, um presidente, um rei, um imperador, pode barrar o poder do Evangelho? O que vocês acham? Pastor, se entrar um presidente do país aí e for contra proibir a pregação do Evangelho, aí eu quero ver, irmãos, as cadeias vão ficar cheias de salvos pregando o Evangelho dentro dos presídios. Os crentes vão estar lá dentro fazendo vigília nos presídios, vão estar buscando a Deus, vão estar continuando adorando a Deus, porque ninguém pode barrar, ninguém pode parar a igreja do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! O diabo tem tentado tomar a tua vida, fechar tua boca, calar tua boca. Quantas vezes tem feito comigo? Mas o Senhor diz para você: não fecha a tua boca, não. Eu te chamei, eu te escolhi. Ninguém vai calar a tua boca, porque tua boca é de Deus. É enfermidade, é problema familiar, é problema no casamento, para calar a tua voz. É problema financeiro, para trazer tristeza. Não vou à igreja não, está faltando coisa na minha casa, eu estou triste. É a tristeza por a dificuldade financeira, é a tristeza por um parente, por algo ruim, uma dificuldade que aconteceu. O diabo olha e diz: ele vai hoje, ele não vai na igreja, ele vai fechar a boca dele.
Não. Elas são as primeiras. Pai, não, pai. Não, pai. Não pode. A gente não é mais novo, o jovem que tem, né? O jovem que tem uns balanços legais. Eu não tenho mais esses balanços. Só tem uma coisa. Eu só tenho uma coisa que me resta. Só tenho a presença de Deus. Mas eu oro a Deus para nos levantar muitos valores. Chega o Espírito Santo de Deus. Eu oro a Deus. E Deus está levantando. Aqui Deus está fazendo isso. Glória a Deus. Tem que apresentar-se, tem que aparecer. Está aí o Léo, está aí o menino Felipe também. Deus está levantando as meninas. A Juliana aí com essa voz, a Priscila. Deus está levantando. Glória a Deus. Deus não pode parar. Glória a Deus. Se pode calar, né? Glória a Deus. Meio a tudo isso aparece o Herodes dizendo: ó, vou acabar com isso aí. Xerifão, né? Vou acabar com isso aí. Vou acabar com esse povo aí que diz que é cristão. Ele tinha muita influência dos judeus, queria ficar bem com os judeus. E ele começou a maltratar, prender, até que ele prendeu. Primeiro ele prendeu a Tiago. E ele diz: agora esse homem vai morrer. E mandou matar o servo de Deus, Tiago. Vocês olham assim: meu Deus, como é que Deus foi permitir um negócio desse, né? Tiago era apóstolo. Sempre quando você vê na Bíblia falando de Jesus, e Jesus com os seus três mais íntimos, Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João, e entrou na casa de Jairo. A menina estava morta, só entrou Pedro, Tiago, João. É Pedro, Tiago, João que só. É Pedro, Tiago, João, todos juntos. Pedro, Tiago, João. Então o Tiago era dos próximos de Jesus. Esse Tiago aqui, ele era irmão de João. Era filho de Zebedeu. Porque o Tiago, o outro Tiago, que também era apóstolo, era irmão de Jesus. Esse não. O Tiago que comandava a igreja de Jerusalém era irmão de Jesus. E esse Tiago era irmão de João. De repente, um dos proeminentes dos 12 apóstolos, chamados por Deus, que Tiago e João foram chamados, eles estavam consertando a rede do pai de Zebedeu, consertando a rede. Jesus passou ele, chamou ele: sai daí, a partir de hoje vocês vão andar comigo. Foram chamados por Deus. Vocês vão. A pesca de vocês é outra. A pesca de vocês é outra. E agora vem o Herodes e manda executar. Às vezes a gente espera: não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Não, Deus não vai deixar. Não vai acontecer. E acontece. Naquele tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Como lidar com as perdas, mesmo servindo a Deus? É uma pergunta que se faz. Eu sou servo de Deus e perdi. Eu sou servo de Deus e estou sofrendo. É difícil, não é? Se fala tanto que crente não perde nada, crente ganha todas. Eu nunca preguei isso, eu prego a verdade. Eu digo que crente é abençoado, mas que ele passa também as provações. Como lidar com perdas, mesmo servindo a Deus? É difícil entrar, às vezes, na nossa mente, no nosso coração, algumas situações. Gente que anda com Deus, como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Pessoas que amam o Senhor, porque Deus permite que aconteça, às vezes, até uma tragédia. Pessoas que perdem entes que amam, gente de Deus, não por velhice, às vezes por uma fatalidade, algo que acontece.
dificuldade que existe entre os cristãos, mesmo entre os cristãos, a dificuldade da perda. Tiago, ele bebeu o cálice amargo da morte. Uma vez João e Tiago chegaram diante de Jesus, tem lugar preparado, foi a mãe dele que recebeu por isso. E eles disseram: Senhor, no teu reino não dá para tu colocar mais a destra e a tua direita. Se tu beber o cálice que eu vou beber, ele bebeu. Morreu por Jesus, ele bebeu o cálice de Jesus. Servir a Deus, mas não é brincadeira. Você tem que estar disposto a morrer por ele. Quantos cristãos, numa hora dessa, em países árabes, que detestam o cristianismo, estão morrendo, estão tendo suas casas queimadas, estão sendo queimados vivos, estão sendo levados à praça pública, morrendo a pauladas diante das multidões, muitos que a gente não sabe de tudo que acontece, muitos homens e mulheres dando a sua vida, sendo decapitados nesse tempo, degolados, afogados, só porque não nega o nome de Jesus. Parece que é tão fácil, né? É só declarar. Não é tão fácil. Não é algo da boca para fora. O Jesus que nós recebemos não é algo da boca para fora. É algo que está cravado no nosso espírito e ninguém pode tirar. É algo mais forte que nós. Nega. Como é que eu vou fazer isso? Serve isso para Policarpo, foi um dos mártires da igreja primitiva. Policarpo, nega Jesus. Eu estava com quase 90 anos, como é que eu vou fazer isso? Ele esteve comigo a minha vida inteira. Andou comigo a vida inteira, esteve comigo. Eu negar o seu nome, jamais pode me queimar. Ele foi para cima, pode me jogar no fogo, pode me maltratar, mas o nome de Jesus eu não vou negar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Porque o Evangelho salva, ele cura as pessoas doentes. O Evangelho tem poder para trazer o batismo com o Espírito Santo. O Evangelho prepara o homem para encontrar com Deus. Leva o céu, o poder do Evangelho. Vem de cima. Para quem nunca teve uma experiência com Deus, é fácil, né? Troca isso, né? Me dá isso aqui que eu aceito. Mas aquele que um dia teve uma experiência com Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que você vai negar o nome de Jesus? Você que foi tirado lá do fundo do poço, Jesus te salvou, você foi resgatado com mão forte. Não, pode me levar. E agora, a dificuldade, servo de Deus levado, morto, homem proeminente entre os discípulos, os pastores, os apóstolos aqui, proeminente entre os cristãos, né? Eu estava observando quando morre um homem de Deus. O mundo você não vê sair nota de jornal, não vê um homem temente a Deus, sai. Qualquer um aí morre aí, com todo respeito, viu? Sai na primeira página, aí sai noticiado. Servo de Deus, gente que o mundo não é digno deles. Parte e o mundo vira as costas. O mundo vira as costas para ele. Mas o céu fica de pé, porque no céu está chegando um príncipe. O mundo não dá conta, mas o céu, Deus é meu. É morador do céu. Claro, nossa
repercussão nacional, morreu o servo do Senhor Jesus. Mas é assim mesmo. Mas Jesus, quando morreu Estevão, Jesus ficou em pé. Jesus fica em pé para crer. Salvo. Jesus se levanta quando o salvo adentra a glória. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cálice amargo que Tiago bebeu. 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 12, diz assim: também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Amado, se alguém te diz que ser cristão é vida fácil, mentiram para você. Que está escrito nas Escrituras que aquele que quer viver piamente, com a vida pura, santa diante de Deus, vão padecer perseguição. Ainda que não haja perseguição aberta no país aqui, no nosso Brasil, por pregar o Evangelho, mas a perseguição do vizinho, não gosto dela porque ela é crente, não gosto dele porque só fala de Deus. Bitolado, chama a gente de bitolado, né? É bitolado, só fala de Deus. Eu vou falar de quem? Eu vou falar de quem? Ai, parece que não gosto dele. Não tem nada contra você, só porque você é cristão, só porque você ama o Senhor. E você vai ser perseguido de uma maneira ou de outra. Todos os cristãos sofrem. Todos os cristãos sofrem, uns mais e outros menos. Mas todos que amam a Deus vão sofrer. Mas eu quero dizer para você: fica firme na tua escolha. Você escolheu o caminho certo. Você que escolheu o lado certo. Você escolheu o caminho da vida, o caminho da salvação. Você escolheu o lado de glória. Porque o fim desse caminho tem uma eternidade com o Senhor Jesus é diferente. Enquanto o outro caminho tem um fim que chama-se inferno e lago de fogo, para a igreja existe céu, existe Nova Jerusalém. A igreja é diferente. Nunca se envergonhe do nome de Jesus. Mas eu vou perder, amados. Pode perder hoje, mas Deus vai te dar lá na frente muito melhor. Que o nome dele é glorificado em todos os momentos, até mesmo na morte. Morreu o Tiago, e agora a igreja? Vamos paralisar tudo. Morreu o servo do Senhor, morreu o apóstolo Tiago, e agora? A igreja, para lidar com esse negócio. Você, como é que você lidar com esse momento de perda? A igreja primitiva, ela não pensa que eles eram diferentes de nós. Eles sentiam dor, machucava. Não pensa que era diferente. Amavam, eram irmãos de carne, eram amigos, servos de Deus. A igreja sentia. Mas por que a igreja ela não parava? Porque a igreja tinha uma missão para fazer. Os apóstolos diziam um para os outros: nós não podemos parar. Existem multidões que estão nos esperando. Não temos tempo para chorar. Não temos tempo para chorar em cima do nosso falecido. Há multidões que estão morrendo sem Jesus, indo para o inferno. O nosso amado morreu, já está com o Senhor, mas há multidões que estão morrendo indo para o inferno. E nós não podemos parar. O amor de Deus, ele não pode ser medido ou limitado pela intensidade
intensidade do nosso sofrimento. Ah, Deus me ama menos, Deus ama ele menos do que o outro. Pode limitar o amor de Deus, medir em cima de situações que acontecem. Deus nos ama por igual aqui. Tem privilegiado, que a Bíblia chama a igreja de a igreja dos primogênitos. Todos nós, primogênitos aqui não só. Quando na nossa família, eu tenho um irmão que é primogênito. Na família de Deus, todos são primogênitos, todos são primeiro filho. Todos têm direito à herança. É diferente. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, você pode ler ali as escrituras, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Romanos 8, uma passagem poderosa. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Viu o que está escrito aqui? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Todo dia o crente está morrendo. Está sendo levado como ovelha. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você sai dali despertado. Deus usa o homem, Deus usa a pessoa que está ali até na hora da morte. Glória seja dada ao nome do Senhor. O nome do Senhor é glorificado. O diabo não vence uma. Deus vence em tudo, ganhando ou perdendo, vivendo ou morrendo. Deus sempre está ganhando. Glórias ao nome do Senhor. Deus nunca perde, porque para Deus aqueles que estão mortos estão vivos diante dele. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo traz essa mensagem de convicção para a igreja de Deus do nosso tempo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Fomos alcançados por um grande amor. Deus te pescou. O anzol dele foi bem na tua boca. Não tem jeito. Eu não vou mais. Eu não quero mais. O Espírito Santo vem em torno. O quê? O que tu falou aí? Perdoa, Senhor. Eu não quis dizer isso, é que eu estou sofrendo. Te humilha diante da minha presença, que eu vou abrir a porta, que eu vou fazer uma obra na tua vida. Só glórias ao nome do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós temos aqui que ficar atentos para saber o que Deus quer de nós nessas horas. Pastor, estou perdendo, ainda tem que ficar atento. Que negócio é esse? Eu estou perdendo, ainda tem que ficar atento no que Deus quer falar comigo. Está acontecendo coisa ruim
acontecendo, né? Acontece alguma coisa. O que você faz? Vou orar mais, Senhor. Eu preciso orar mais. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente. É um despertamento. É o sinal ficando vermelho. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar às primeiras obras. Às vezes Deus permite. Deus permite que aconteça situações, porque está tudo sob a sua mão. O controle está todo nas mãos de Deus. E às vezes Deus permite por alguma coisa. E existem coisas que você vai saber só na eternidade. Aí você vai perguntar para ele, se tiver coragem, né? Senhor, por que aconteceu isso? Porque tu vai estar tão alegre, tu vai estar tão feliz que você não vai ter tempo para perguntar, Senhor, por que aconteceu isso? Se você tiver coragem, mas a alegria vai ser tanta, você vai estar envolvido em glória, a tua boca vai ser para o Cordeiro, para exaltar e adorar o Cordeiro, aleluia, porque a presença do Cordeiro na Nova Jerusalém ilumina a cidade. A Bíblia diz que não tem luz a cidade, a presença dele é como um luzeiro. Imagina, quando avistar um luzeiro na Nova Jerusalém, pode contar em Jesus. Eu quero ver Jesus tal como ele é. Glória a Deus. A igreja é diferente. A igreja primitiva recebeu o baque. Ó, João, teu irmãozinho foi embora, hein? Jesus levou. Vamos pregar o evangelho. Ele não teve também vida fácil. Jesus disse para ele: se vocês beberem o cálice que eu vou beber, tanto para Tiago quanto para João, João sofreu e só, mas não morreu, né? Sofreu muito, sofreu até a morte, levaram para ele de Patmos para morrer, mas Deus tinha seus planos, porque lá na ilha de Patmos viria sobre ele a revelação no livro do Apocalipse. Deus ia dar para ele, nos mostrando que o cristão só vai morrer na hora que Deus quer, porque enquanto Deus tiver seus planos, suas obras para realizar pela tua vida, pode te jogar no tacho de óleo, como jogaram João, o apóstolo. Segundo a tradição, ele foi jogado num tacho de óleo fervendo para morrer, mas não morre. Pode acontecer o que quiser, mas não morre, porque Deus tinha algo para entregar para ele, tinha que ser para ele. Aquilo que Deus tem para ti pode acontecer, o mundo pode virar, mas Deus vai ter um encontro e vai entregar na tua mão, porque a missão é tua. Ele entregou nas tuas mãos e ninguém pode ficar na frente. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Jesus podia vir hoje. Jesus pode vir agora. Jesus pode vir agora. Glórias a Deus. A igreja, ó, primitiva, continuou firme, pregando o evangelho. Tinha uma missão. Às vezes, mesmo com dor, a perda de alguém que você ama é muito dolorido. Pessoa que passa, mas Jesus cura a dor. A saudade fica, você sabe que não tem como, mas Jesus cura a dor. Você se levanta e diz: vamos continuar nossa jornada, porque há um caminho a trilhar. Eu não posso parar. Fui chamado pelo Senhor. Continue em frente. Não deixe problemas parar. Não deixe essa dificuldade aí ficar na tua boca. Continua louvando o Senhor mais forte ainda. Continua falando de Jesus, entregando a
continua. Você conhece a história? Que me lembro disso aqui, a história de um australiano que entregava folhetim todo dia na rua, até entregando. Ele não tinha ideia que aqueles folhetins estavam produzindo em milhares de homens, missionários, pastores, foram salvos e resgatados naquela rua, onde ele entregava o folhetim todo dia. Ele não tinha ideia. Um dia o pastor foi visitar ele: você sabia que eu me converti? A palavra dele era: você quer Jesus? Se aceitar Jesus, vai para o céu. Você sabia que eu me converti? Eu sou pastor em tal lugar, sou missionário. Não sabia não. Mas no dia que o velhinho morreu, os missionários que foram alcançados, salvos por um folhetim que ele entregava, ficaram tristes. Morreu. Um princípio do Senhor partiu. Ele mesmo só estava fazendo o que Deus chamou. Faz o que Deus lhe chamou. Não coloca obstáculos naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Continua fazendo. É simples, mas foi Deus que te deu. Continua fazendo. Deus usa coisas simples e pequenas para abalar as estruturas de coisas grandes. Deus é poderoso. O poder é dele, a unção vem dele, a graça é dele, o poder é dele. E ele está aqui entre nós nesta noite. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Continua a tocar o teu instrumento. Continua a louvar o nome do Senhor. Continua a pregar o Evangelho. Continua a ensinar. Continua sendo digno para a sua família. Continua sendo uma mãe abençoadora dos seus filhos. Continua. Os meus filhos não dão bem. Eles não dão coisa para mim, eu faço tanto para ele. Mas Deus está vendo o que você está fazendo. Você está fazendo para Deus. Deus se agrada de você. Você faz para o Senhor. A tua bênção vem de Deus. A tua recompensa vem de Deus. Continue, você que é professor, ensinando na tua escola com alegria, porque a tua recompensa vem de Deus. Eu estou falando, não é o teu salário não. Às vezes o salário é pequeno, mas a recompensa maior vem do Senhor sobre a tua vida, ensinando as crianças ou adultos, não importa. Continua fazendo como se fosse para o Senhor. Continue fazendo como se fosse para Deus. Deus se agrada dessas coisas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Pedro agora estava preso, mas tem uma coisa: mesmo com as penas, a igreja continua orando, e a igreja perdoa a oração. E assim que acontece a dificuldade, a luta, a igreja começou a apertar. Vamos orar. Tem vídeo no sábado, tem vídeo, vamos clamar. Amanhã tem clamor, vamos buscar Deus. A igreja começou a apertar, e a igreja orava dia e noite: Senhor, o nosso irmãozinho Tiago, o apóstolo, já foi embora. Não deixa Pedro ir também. Não deixa Pedro morrer, Senhor. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração. É uma oração direta, orando direto, orando. Oração é poderosa. O Deus da Bíblia é o Deus da oração, o Deus que ouve a oração. Glórias ao nome do Senhor. Não pare de orar. Não pare de buscar a Deus. A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8, a parte A, que diz assim no versículo: e disse o Senhor a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha como Deus vê o clamor, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel. Glórias ao nome do Senhor. Deus ouviu a oração do povo que estava sofrendo. Chegou a hora de Deus: eu ouvi,
Eu vi e agora estou descendo para lembrar. Deus ouve a oração. Continua orando. Pastor, mas agora não deu certo, tive perda. Continua orando. Deus tem os seus propósitos. A igreja primitiva, ela continua, não se abalou, ela continua buscando a Deus. Pedro foi preso. E lá na prisão, Pedro também pensando que o tempo dele era o tempo. Chegou, né? Tem muita gente dizendo, meu tempo chegou. Chegou mesmo? Quer morrer antes do tempo? O tempo chegar é quando é hora de morrer. Ninguém quer morrer aqui, eu não quero. Só quando Deus chamar. E Pedro estava na prisão, esperando que a mesma coisa que aconteceu. Não tinha coisa acontecer com ele. Mas a Bíblia diz no versículo 7, 12, 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na guiarda, o vestido despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Quando o anjo despertou, ele meu lado, puxou: te levanta, Pedro. Na hora, as cadeias que estavam, as correntes que estavam nas mãos, caíram no chão. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. e ele fez assim. Disse mais: Lança as costas tua capa e segue. e saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Eu quero dizer aos meus amados que os milagres vão continuar acontecendo, apesar de perdas, apesar de lutas que vamos encontrar pelo caminho, perdas às vezes até grandes. Os milagres na igreja vão continuar acontecendo. Jesus vai continuando a curar, vai continuar a abrir portas, vai continuar a fazer suas maravilhas. Os milagres, eles não cessam no meio da igreja de Deus vivo. Glórias ao nome do Senhor. Deus enviou um anjo para levar Pedro. Deus está dizendo: Pedro, os milagres vão continuar acontecendo. Eu recolhi Tiago, mas você vai ficar vivo, porque ainda a obra não está completa na tua vida. Tem uma missão para fazer na tua vida, e vou completar o que eu tenho na tua vida. Pedro morreu? Morreu depois, crucificado de cabeça para baixo, mas na hora certa, quando Deus o chamou. Mas Pedro ainda viu muitos milagres acontecerem, muitas almas ainda foram salvas. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo, Pedro, os apóstolos, Paulo, evangelizaram o mundo da época. O mundo inteiro foi tomado pelo Evangelho, pela palavra. Hoje, uma dificuldade, um avião, com todos os recursos da internet, para o Evangelho chegar em regiões. Naquele tempo, eles alcançaram o mundo. Alcançaram. Os milagres de Deus, eles continuam acontecendo. E assim como Deus enviou um anjo para tirar Pedro, Pedro já estava pensando: Senhor, meu companheiro foi embora, chegou meu tempo também. Às vezes você está aí perguntando: Senhor, será que tem para mim? Será que ainda o Senhor tem uma obra na minha vida? Será que eu ainda tenho jeito? Será que ainda há uma oportunidade para mim? Deus está dizendo para você: ainda tem uma obra para fazer na tua vida. Ainda tem algo para realizar na tua vida.